Olá, boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais uma live dessa série de lives sobre a mulher e a casa. Hoje é nosso segundo encontro. Ontem a gente estava aqui com a Luísa Vono, que trouxe muitas e muitas experiências, muitas coisas práticas também de como a gente pode organizar a nossa casa, a nossa dinâmica, os nossos combinados, né? Principalmente ali no que diz respeito ao relacionamento. E hoje eu vou receber uma outra mulher maravilhosa, incrível, que é uma grande amiga também, que vai estar aqui dividindo um pouquinho com a gente sobre como é essa dinâmica da vida dela, né, com o seu marido, o seu filho, e agora tá grávida aí da sua segunda filha. Eu não sei se ela já está aqui conosco para eu revelar para vocês quem é essa mulher maravilhosa. Já está aqui, então temos uma mulher estrela. Então, escritora de best-seller de desenvolvimento pessoal para mulheres, lidera um movimento lindo chamado Mulheres Estrelas, que é Oi, justamente... oi. E aí, Carmen? Tudo Ô, bem, amiga, que amiga? saudade! Ai, Só coisa assim boa pra falar gente matar a contigo. saudade. É verdade. Coisa boa a gente poder bater esse papo pra gente já conversar e já matar a saudade. Com Verdade. certeza. Deixa eu só abrir aqui que eu vou receber um chazinho aqui, só um minuto. Pronto, obrigada. Tranquilo, obrigadão. Peguei um chazinho aqui para eu tomar durante a live e eu estava aqui te apresentando, né? A gente tá matando a saudade porque tem muito tempo que a gente não se encontra. É Que saudade verdade. de você. Saudade demais. Ju também, do Ravi, lindo! O Ai, menino que mais lindo! saudade. Oh, meu Deus, ele tá tão grande. Ele Ele e tá, Madalena, a gente bichinho. tem que repetir aquela foto deles em Gramado. Eu tô Tem que doida pra ir pra repetir, a gente tem que se encontrar. aí. A gente tem que marcar, fechar e fazer dar certo. Não, se Deus quiser, ó. Natal Luísa, daqui a pouco já tá na hora de eu levar meus filhos de novo. A gente se encontra por aí. Ai, vamos marcar. Vai ser muito bom. Sempre bom estar com vocês. É uma alegria. Então, gente, ó, eu tava contando aqui para vocês que essa mulher ela é maravilhosa, ela é líder de muitas mulheres, ela impacta a vida de muita gente, resgata mulheres, né, de uma vida sem sentido para trazerem elas para esse olhar, inclusive muito mais atento às suas próprias casas, né? Sim. Ela que a gente vai conversar muito sobre esse assunto da casa aqui, mas é uma pessoa que faz isso com maestria, que consegue lidar bem com esses muito papéis que a gente tem, né? E você tá grávida de quantas semanas? Tá Amiga, já aí, vinte e né? oito, 7 meses. Olha, já tá mais pra lá do que pra cá, né? Olha. E mesmo grávida, né, consegue equilibrar bem essas. Equilibrar não é uma. O equilíbrio não existe, né? Como a gente conversou Sim, até ontem, mas consegue lidar muito bem e priorizar as coisas certas na hora certa. Mas, Carmen, antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Eu sei que a maioria das pessoas aqui já te conhecem, mas eu queria que você falasse um pouquinho de você, dessa experiência, do que você faz, assim, para o pessoal entender o contexto. E aí a gente vai falar perfeito, de casa. perfeito. Então, boa noite, boa noite, ó, grávida. Perdida. Boa tarde, boa noite. Tá tudo bem. Vai ter gente Gente, que vai assistir depois e tá tudo tá certo. tudo Boa certo. noite. Então, boa tarde para todos vocês, todo mundo que está aqui, a minha audiência, a audiência da Rafa. Estou muito feliz de estar aqui porque a Rafa é uma pessoa que eu admiro, é uma mulher que eu admiro, porque ela é uma empreendedora, ela é mãe, ela é esposa, ela cuida da casa, ela pratica espiritualidade, ela busca fé. Então, eu me espelho muito em você, amiga, desde sempre, assim. A maneira como tu leva a maternidade foi uma inspiração para eu engravidar de novo, porque eu achava, vou ter um segundo filho, não vou dar conta. E eu via a Rafa engravidando e tendo seus filhos e organizando. Eu falava, não, não é esse pensamento. Aí um dia a gente teve uma conversa, inclusive, sobre o DIU ali, que virou uma chave em mim. E eu vi, eu preciso organizar as coisas dentro de mim. E aí
A gente, graças a Deus, conseguiu engravidar de novo e agora eu tô grávida da Lara. Então, amiga, muito obrigada pelo papel que tu representa na minha vida. Obrigada. E tô muito feliz com essa live, com esse convite, porque, primeiramente, gente, assim, antes de me apresentar para falar desse assunto, é um assunto que eu tenho vivido esse ano. Então, quando tu me convidou, sabe aquele convite de live que vem assim, ó, tem a ver com o meu momento, eu estou vivendo isso. Para quem não me conhece, eu trabalho com mulheres, desenvolvo mulheres na parte emocional. Escrevi um livro chamado Perdoar, Amar e Agradecer, que fala sobre cura emocional. Lidero um movimento de mulheres que são as mulheres estrelas, mulheres que deixam a sua luz brilhar, mulheres que encontram força na sua vida, mulheres que buscam se curar. Lidero também um movimento de mulheres que empreendem com os óleos essenciais, os óleos da doTERRA. Hoje nós estamos aí 9.000 pessoas dentro da organização, então tenho esse papel de gestora, de líder, de empreendedora e tenho o papel de mentora, desenvolvendo mulheres emocionalmente. Então, essas são as minhas facetas. Eu sou casada com o Ju, sou mãe do Ravi, que tem 3 anos e 7 meses, e tô gravidinha da Lara. A gente mora aqui no Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, e o que eu posso trazer para vocês hoje aqui sobre o que a Rafa... Esse tema dessa live, ele é muito importante para nós mulheres, assim, principalmente para aquelas que têm uma vida extremamente corrida, tá? Que acha que não vai dar conta, que acha que é pesado. Para aquelas mulheres que estão aqui, as alunas da Rafa, que são empreendedoras, que são donas do seu próprio negócio, é muito importante essas lives para vocês se encontrarem de novo com partes de vocês que muitas vezes ficaram esquecidas. Então, amiga, o teu movimento dessas lives é realmente um movimento de cura. Fala sobre feminilidade, fala sobre a mulher olhar para sua casa, sobre o cuidado com a sua casa. Eu achei muito legal, parabéns. Que alegria. Muito feliz. Alegria. Obrigada. E a gente não pode falar de casa sem a gente lembrar, né, lá atrás, das nossas memórias. E eu sei que eu vejo muito no seu Instagram, você vai visitar o seu pai, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas memórias. Quais são as principais memórias de casa que você tem? Tinha casa de vó ou não? Era mais casa dos pais? Como que era essa coisa assim? A Carmen lá atrás. Então, gente, eu venho de uma cidadezinha chamada Santa Vitória do Palmar, que é uma cidade que é fronteira com o Uruguai, então fica Santa Vitória, do lado a 200 quilômetros vem o Uruguai e mais 200 quilômetros vem a primeira cidade, que é Rio Grande. Então é Santa Vitória e Chuí e as outras cidades. Então uma cidade no meio do nada, tá? São 30.000 habitantes, mas 20.000 habitantes é interior, então é sítio, fazenda, agricultura de arroz. Então, até os meus 12 anos, eu morei em sítio, eu morei em fazenda. Meu pai plantando arroz, plantando horta, a gente em casa com a mãe. Eu era aquela menina que subia em árvore, vivia o dia inteiro de pé descalço, com os pés cheios de espinhos. Eu era essa pessoa. Então, muito moleca, muito da rua. Eu amo essa coisa de ficar de pé descalço, de ficar suja, de ficar me jogando no meio do mato. Eu tenho essa identidade porque eu nasci com isso. Então, quando eu penso na minha infância, no que eu penso de casa, eu lembro disso. Eu de pé descalço, caminhando pelo mato, com os bichos, andando a cavalo, com meu pai plantando horta. Uma coisa muito simples. E aí, quando mais ou menos eu tinha uns 12 anos, na minha casa somos em quatro filhos. São 2 homens e 2 meninas e eu sou a caçula. Então, a minha mãe, com todos aqueles filhos, né, no interior, ela resolveu ir morar na cidade. Então, nós saímos desse sítio, a mãe e os filhos, e fomos para a cidade. Saímos do interior e fomos para a cidade. Meu pai ficou trabalhando. Quando a gente foi para a cidade, essa casa que a gente foi morar era uma casa que estava meio construída. Ela não estava construída 100%. Então, por exemplo, a parede não tinha reboco, o chão não tinha piso. Eu venho de uma família muito simples, família de agricultor, gente, uma família muito humilde. Então, quando a gente chegou nessa casa, a gente morava numa casa de sítio, que não era luxuosa, mas uma casa de sítio tem todo o seu valor, porque tem os bichos, tem as plantas, tem as árvores, tem tudo. Então, quando a gente chegou nessa casa e na cidade, eu lembro que eu tive um choque muito grande, eu tive muita dificuldade de me adaptar, amiga.
Porque eu olhava e pensava assim, ah, essa não é a minha casa, eu não quero morar aqui. Então eu tive essa dificuldade. E por eu ser muito moleca, de estar sempre no sítio, solta, eu tinha muita dificuldade em entender que na cidade eu não poderia andar em todas as ruas, que eu não poderia andar livre. Então a minha mãe, eu lembro assim da mãe tendo muita dificuldade na minha educação, de falar para mim, você não pode chegar em casa tarde da noite. Eu, tipo, 13 anos, ia para casa da vizinha, depois ia para casa da outra vizinha, e eu não tinha essa, eu fui criada solta, então eu não tinha essa consciência, tipo, de pé descalço, sair de pé descalço, andava de uma casa para outra, tipo, bem moleca, muito. Quando eu lembro dessa minha infância, assim, umas coisas que eu lembro que eu sinto muita saudade da minha mãe preparando arroz doce, preparando arroz de leite em casa. Eu lembro da gente todo mundo juntos, assim, Natal, Ano Novo, que sempre foi muito sagrado nós passarmos em famílias juntos. Eu lembro do meu pai vindo do interior, sempre com os bichos. Meu pai, a carne que vinha para minha casa era a carne que o meu pai matava o bicho, tipo, cortava os pedaços e trazia para casa. Então eu lembro que meu pai chegando com isso, fazendo churrasco com o próprio bicho que ele matou. Então eu venho dessa realidade. Eu Uau! venho dessa história, assim, do interior, de uma casa, assim, com muito acolhimento. Minha mãe sempre preservou muito a união entre os filhos, assim, a relação entre os irmãos. Então eu tenho essas memórias, sabe, amiga? Uma memória, assim, de interior, de pé na Que rua, de brincar delícia, até tarde na rua. Essas que são as delícia. memórias que eu tenho. Você foi contando assim, foi formando as cenas na minha cabeça. Eu consegui visualizar essa casa assim, sem o piso, sem o reboco. Eu consegui visualizar a casa da fazenda, né? Realmente Sim, a casa ela é um pano de fundo das nossas memórias e também das histórias que a gente vai contar, né? Então sim. realmente é fantástico você trazer isso. Acho que é um excelente pontapé, porque aí agora eu quero que você fale da Carmen já mais velha. A Carmen que saiu para fazer faculdade e que depois conheceu o Ju e que se casaram. Como é que foi essa transição? Você morou sozinha e depois você foi com ele, vocês moraram primeiro num apartamento, né? Eu sei que Isso. sim, mas eu quero que você fale um pouquinho para o pessoal. Então, como assim, ó, eu sempre eu sempre prezei pelas coisas bonitas. Eu sempre gostei do que era belo, desde criança. A minha irmã falava que assim, ai, metida rica. Porque a gente era muito simples, daí a gente ia comprar um tênis e eu queria o mais bonito. Aí ia comprar uma roupa e eu queria a mais bonita. E claro, minha mãe não tinha condições. E eu ficava muito triste, eu queria o que era mais bonito. E a minha irmã falava, essa metida rica, não. E eu sempre gostava do que era belo, do que era Muito bonito. Então, quando eu saí da casa da minha mãe, a primeira coisa que eu queria ter era ter uma casa bonita. Porque dentro daquela realidade que a gente vivia, e também não era uma prioridade. A minha mãe sempre foi muito organizada e da limpeza. Minha mãe sempre foi muito da limpeza, mas tipo de deixar decorado, de deixar arrumado, não era uma coisa natural para ela. E para mim era, então no meu quarto, eu comecei a trabalhar muito jovem, eu comecei a trabalhar com 16 anos, então eu sempre comprava um quadro bonito, eu queria deixar as coisas bonitas, eu gostava de livros, eu sempre gostei de livros, então eu tinha essa coisa. Então a primeira coisa quando eu saí da minha casa, eu saí de casa com 19 anos e fui morar em Santa Catarina para fazer faculdade de Direito. Então a primeira coisa que eu fiz foi querer morar num lugar que eu pudesse pagar, mas que esteticamente já fosse bonito, porque aquilo era importante para mim. Mesmo que fosse pequeno, tivesse uma estética bonita. E ali eu E comecei esse processo. só um parêntese, que agora eu lembrei de um fato, assim, que, gente, a Carmen, se não fosse a Carmen, eu estaria aqui de camiseta de banda, cabelo de coque, entendeu? Eu estaria aqui de All-Star, entendeu? Eu estaria... A Carmen, há uns anos atrás, ela falava assim, amiga, esse jeito bem gaúcha, você é uma arquiteta, você tem que estar chique, andar com umas bolsas chique. Maravilhosa! E aí a Maria fala, graças a Deus a tia Carmen falou umas verdades para você, né, mãe? Porque aí você deu um Ah, jeito.
Ai, amiga, você foi maravilhosa, amiga. Ai. Não, você falava, amiga, vou te indicar uma personal. E eu tava procurando, né? Não foi uma Aham. coisa assim de você, mas eu tava buscando isso já. Eu lembrei, porque você sempre foi assim, a minha referência de mulher linda e chique, sabe? Ai, Eu obrigada, lembro amiga. que é sério, esses dias eu tava montando os meus looks pro BNO Experience. Tá E aí eu maravilhosa. tava lá com uma amiga minha que é estilista e eu geralmente compro as roupas na loja dela. E aí ela tava assim, Rafa, vamos ver algumas referências. Eu falei, peraí, referência é a minha amiga Carmen. Aí abri o seu Instagram Que demais, e amiga. fui mostrando. Falei, olha, essa roupa aqui tá maravilhosa, essa tá maravilhosa. Enfim, Ai, plena e chique. Então desde sempre, sempre obrigada. foi assim. Eu Vai, sempre continua, continua. tive isso, assim, de querer o belo, de estar. Então, eu trabalhei para isso, assim. Eu comecei a trabalhar já para arrumar o espaço onde eu morava e para poder me vestir bem. Eu comecei a fazer esse movimento. E aí, como é que foi? Faculdade inteira, então, perrengue, faculdade perrengue. Mas, assim, quando eu lembro que como são os gostos, né? Eu escolhi a faculdade de direito não porque eu gostava de direito, porque eu pensava, eu vou poder me arrumar bem, eu vou poder me vestir bem. Sério, amiga? Eu quero andar de terno, eu quero andar de salto fino, eu quero ser essa mulher. Eu tinha Muito bom. esse visual, né, Que da legal. advogada. E assim eu entrei na faculdade. Então, gente, eu pegava ônibus às 4 horas da manhã. 4 horas da manhã, lá estava eu de salto fino dentro do ônibus. Você olha hoje para aquela Carmen de 19 anos e fala: minha filha, coloca um tênis nesse pé. Pelo amor de Deus. Ai, a gente amadurece, a gente melhora, graças a Deus. Então, eu sempre tive isso. E aí, esse cuidado com a casa, ele foi florescendo, ele foi melhorando. O Juliano hoje, ele é o meu segundo casamento, né? Eu fui casada durante dos, dos 20 aos 28, foram 8 anos de namoro, noivado, casamento. Então, morando juntos foram 6 anos. E aí eu construí pela primeira vez a minha casa. Que eu construí assim, eu pensei, então, agora vai ser do jeito que eu quero, como eu quero. E ali foi a primeira construção de casa, de família que eu tive, assim. E foi uma experiência muito positiva, mas também uma experiência muito negativa, porque quando você idealiza o casamento, quando você quer que o casamento dê certo, quando você tem a sua casa como seu lar e você recebe pessoas e você cuida disso e o casamento não dá certo, não é só do marido que você separa da sua casa. E a maior dor para mim isso foi em 2009, 2010, então faz bastante tempo, gente. Quando aconteceu essa ruptura, que aconteceu essa separação, eu não tinha condições de manter a casa. Então a decisão da separação era que eu iria sair da casa para ir para um lugar onde eu conseguisse me manter. Então, amiga, a primeira ruptura com casa de dor foi ali, tipo, tudo que eu tinha selecionado, a decoração, a louça, tudo. Eu tive que abrir mão. E eu lembro assim que eu mais sofri não era pelo término do relacionamento, era porque eu ia ter que deixar minha casa para trás. E foi o primeiro momento de dor em relação à casa. E eu tive que me curar muito em relação a isso, porque para voltar a ter um apego com casa de novo, eu tinha muita dificuldade. Eu demorei. Porque eu fiquei assim, eu saí, então nós terminamos esse casamento e aí eu voltei para a cidade da minha mãe. Eu tava travando, elas falaram, né? Mas às vezes trava, às Eu vezes tô te volta. ouvindo normal. Eu até ia escrever aqui que eu tô te ouvindo muito normal. Tá. Você tá me ouvindo Então, às normal? vezes tô. Pra mim tá ótimo. Eu não tô entendendo, porque quando trava aqui a gente geralmente percebe, né? Uhum. Mas para mim tá normal. Vamos continuar. Tem alguém aí que tá ouvindo a gente normal? Comenta aí pra gente saber se vocês escutam bem, só pra gente não. Porque vai. Voltou. Então tá. Voltou. Então, pronto. Então, Perfeito. vamos lá. Então, até conectando assim com alguma mulher, eu não sei se tem alguma mulher aqui que já se separou e já passou por isso, que você foi casada e no momento de um divórcio, de uma separação, você sofreu porque você não podia mais manter aquela casa ou ficar naquela casa, ou até mesmo você ficou na casa, mas você sofreu porque o marido saiu e aquela ideia de lar não existia mais. Então, são muitos os papéis que a gente passa num divórcio. E para mim o mais difícil foi esse. Então, quando eu saí
tá? Quando eu saí dessa separação, eu voltei para casa dos meus pais, amiga. Aí eu voltei para casa dos meus pais para me organizar emocionalmente, mentalmente, para eu entender os meus papéis em tudo isso. E aí foi um momento de cura, porque daí eu pude ressignificar todo aquele passado em relação à casa, com a minha mãe e tudo mais. Daí eu comecei a ver assim, ó, o quanto que eu era grata por ter minha mãe ali cuidando de mim, o quanto que eu ressignifiquei a casa de um jeito totalmente diferente. Quando eu saí novamente, porque daí eu me curei, fiquei bem e voltei para começar a trabalhar, daí eu comecei a dar aula de direito constitucional, direitos humanos, e comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro, e comecei a minha vida no campo jurídico, ela começou a dar mais certo. Nesse período, daí eu comecei de novo a pegar amor pela casa. Eu estava curada, porque eu tinha aversão, assim, tipo, casa, não vou me apegar, porque se eu me apegar, eu vou perder. Eu trabalhei muito isso em terapia, me curei muito, porque as dores que a gente carrega do passado, elas vão ressoar no momento presente se você não olhar para elas. Então, às vezes, você passou por uma dor, por uma tristeza, por um divórcio, por uma separação, e você está achando que isso pode se repetir de novo. Então, o quanto que é importante a gente se curar, o quanto que é importante a gente olhar para as nossas dores para entender que vai ser diferente. Quando eu conheci o Ju, eu já tinha, o Ju foi bem depois disso tudo, né? Eu conheci o Juliano início de 2020, então já fazia bastante tempo, assim, eu já estava trabalhando com desenvolvimento pessoal de mulheres, então eu já estava numa transição. Eu fiz transição de carreira, eu deixei assim, o direito em 2018. E aí que eu comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal de uma forma totalmente inusitada, que eu nem imaginei que ia chegar onde chegou, fazer o que eu faço hoje. Eu não pensava dessa forma. E aí, quando eu conheci o Juliano, gente, meu marido, ele é assim, ó, ele é enjoado pra caramba, tá? Tem que ser tudo lindo, tem que ser tudo maravilhoso, tem que ser assim. Se eu gosto do que é belo, o Juliano gosta do que é belo, do que é organizado, do que é sofisticado, do que é. É o padrão, Esse é padrão Torriani, o né? É padrão. bem alto. Isso, é o padrão da excelência. Então, quando eu conheci o Ju, a gente se conheceu e eu estava alugando um apartamento em Porto Alegre de uma amiga minha que ia casar e ela ia alugar o apartamento para mim. E eu estava nessa função de ver o apartamento, de olhar o apartamento e tudo mais, e conhecendo o Juliano. Aí um dia eu convidei ele para ver o apartamento comigo, ele foi, olhou, daí ele falou assim para mim: olha, eu vou te dizer, eu não sou adolescente, eu não tenho idade para namorar, eu treino às 6 horas da manhã, e a gente já tá juntos, a gente tá dando certo e eu quero que você vá morar comigo. Opa, tipo, como assim, sabe? Super decidido, não, é isso e pronto. E aí eu fiquei naquele choque, tipo, ai, será que eu vou. E aí veio pandemia. E daí a gente tava mais juntos do que nunca, eu na casa dele. E aí começou, e daí ele já me pediu em casamento, e em 5 meses a gente casou. Foi muito rápido. Foi o meu processo com o Juliano, assim, era de Deus, era a mão de Deus agindo, que foi muito rápido. 5 meses a gente casou em abril, agosto eu estava grávida, logo em seguida a gente já vamos ter filhos. Então a ideia de família, de construção de lar, ela recomeçou na minha vida em 2020. Então quando eu fui para a vida do Ju, e aí o Juliano é um homem que ele tem muita energia masculina. Ele deixa a mulher ser mulher. Então ali eu pude assumir o meu papel de ser feminina no lar, de comprar flores, de organizar a casa, de fazer do meu jeito. A casa já estava pronta, já estava decorada, já estava linda. Eu entrei, mas eu pude trazer essa feminilidade para casa. E hoje, com o Juliano, após, né, os anos que nós estamos juntos, hoje eu vejo assim, o meu papel muito mais em presença no lar, em decoração, em organizar, em fazer do meu jeito. O papel da mulher na casa. Hoje eu ocupo esse lugar, eu consegui ir para esse lugar do feminino. Porque a gente vai se perdendo, né, amiga? A gente tá nesse lugar, quando vai se perde desse lugar, aí tem que voltar para esse lugar e a gente vai se encontrando, sabe? Eu vejo que foi um pouco esse processo, assim. Mas foi assim.
Não, lindo, lindo, lindo. E você falou. Depois eu sei que vocês fizeram uma mudança, mas antes de falar da mudança, né? Que hoje vocês moram em outro apartamento maior e tudo Isso. mais. Mas eu queria que você falasse um pouco. Você falou, eu posso botar flores, eu que cuido da decoração. Enfim, né? Eu acredito muito nisso. Acho que a construção de uma casa, ela, lógico, a arquitetura ela é importante. Ai de mim dizer que não, né? Eu sou arquiteta, imagina se eu fosse dizer que não. Mas é claro que a arquitetura, se ela não estiver ligada a esse cuidado com o interior, né, que é algo que a gente faz aqui também, né, dos projetos, a gente vai até colocar o quadro na parede, até dizer que ali é o lugar do oratório, ali que vai ter a florzinha ali, enfim, a gente gosta muito de nisso, mas eu entendo que tem uma parte que a pessoa que mora tem que fazer. Tem uma Sim. parte que eu como arquiteta, eu posso dizer assim, olha, aqui tem uma mesa, a gente vai botar uma decoração aqui, né? Pode ter uns livros, eu posso até ir lá fazer uma produção, como eu faço para vários clientes. Mas tem algo de si que precisa ser dado. Qual que é, na sua opinião, Carmen, o que são esses elementos que são essenciais para uma casa ser realmente um lar? Assim, uma casa, os elementos que fazem a casa ser realmente um lar é a família. É família. Uma casa só se torna um lar quando existe uma família. E a família pode ser você e seu marido, você e seus filhos, você que mora sozinha com seus pets, enfim. É o que você denomina Eu só consigo ver uma casa num formato de lar quando tem uma família. Então, quais são os elementos essenciais? Momentos em família. Momentos em família. Então, é organizar a sua casa para que esses momentos aconteçam. Então, eu quero ter uma mesa grande para poder sentar com a minha família. Eu quero ter uma mesa posta, eu quero ter objetos para fazer uma mesa posta bonita, para eu sentir vontade de tomar um belo café da manhã com o Ju e com o Ravi na mesa. Os elementos também para nutrir a minha casa, louvores, música, isso é muito importante. Os vasos de flor, olhar para sua casa e que você veja assim, ai, que gostoso estar em casa, eu tenho vontade de estar em casa. Então, como a Rafa falou, o papel do arquiteto, ele chega lá e ele deixa tudo belo, tudo em ordem, mas você precisa colocar a vida, porque senão se torna uma casa, tipo, só para você fazer uma foto que tá lindo. Não, a casa, ela tem movimento. A casa, você vai ter coisas fora do lugar, não tem como estar tudo milimetricamente organizado, principalmente quando você tem filhos, não tem. Você tem que soltar isso. Eu vejo que isso foi um processo mais difícil para o Juliano, assim. Porque ele gosta de chegar e tá tudo em ordem, organizado. E com criança não tem como, gente. A criança pega aqui, joga ali, vai aqui e brinca aqui. E aí, né? Então, hoje eu olho para casa muito mais desse lugar de um ambiente familiar. Por exemplo, no meio da nossa sala, que é linda, que é maravilhosa, decorada, tem uma barraca, tá? É bem isso. É uma barraca cheia de bichos dentro, porque o Ravi gosta de acampar. Então, ok, a barraca vai ficar ali, sabe? Aí eu falei pro Juliano, a gente vai receber um casal de amigos hoje, vamos tirar a barraca. Ele falou, não vamos tirar a barraca vai ficar aí. Então eu vejo quanto que ele se soltou também, sabe? Isso. Ele tá muito... Olha, Nossa, o Ravi transformou o Ju. que legal. E muito mais leve, muito mais tranquilo, muito, sabe? Então, hoje o que eu vejo que é o elemento principal da casa se transformar num lar é você priorizar a sua família. É você sair da neura que você tem que estar tudo arrumado, tudo organizado, tudo lindo. Não, é a sua casa. Ela tem que estar limpa, ela tem que estar cheirosa, ela tem que estar decorada, ela tem que estar com o seu toque. Sim, isso é importante, porque uma casa precisa ter organização, até para o exemplo dos nossos filhos. Mas o que ela precisa? Ela precisa de vida de família. Ela precisa de vida. Você vai chegar na pia, às vezes vai ter um copo, vai ter uma louça, vai ter alguma coisa. É uma casa, ela tem vida acontecendo. Não tem como estar 100% o tempo todo organizada. Alex, o comentário do Alex aí, tá vendo, amor? Olha ele me avisando, porque eu sou essa pessoa que ele vai bagunçando e eu vou arrumando. Ele vai bagunçando e eu vou arrumando. Eu sou essa Mas pessoa sempre tem um assim, sempre, no casal. Eu sou a pessoa que sou mais relax. O Juliano, antes de dormir, ele coloca todas as coisas no lugar. E eu vou deitar. Eu Não, nem a me gente envolvo. termina de jantar,
às vezes eu tenho que me policiar para ficar à mesa, conversando com os meus filhos, com meu marido, porque a minha vontade é sair tirando as louças. Eu não vou lavar a louça, porque isso eu já Aham. entendi que eu não vou perder tempo, sendo que eu tenho uma pessoa que pode fazer isso, né? Isso. Mas eu tenho uma vontade de limpar a mesa para poder conversar. Ah, eu acho que é E aí o Alex é natural. muito mais tranquilo. Ele pega o prato, bota pro lado assim, tira da frente dele e é como se nada tivesse acontecendo. Então, mas é Eu sou muito, mais muito o legal, Alex, tu é né? mais o Ju. É. É, bem isso, bem isso. E Carmen, maravilhoso isso, tudo que você falou até agora. Como é que é no dia a dia aí? Vamos falar um pouco de Tá. organização, né? O pessoal está muito interessado em saber dessa dinâmica, de como que é que você organiza, você tem ajuda, não tem ajuda, como que é a sua rotina, como dar conta de cuidar da casa numa rotina como a gente, como mulher Sim. hoje em dia, ainda mais empreendedoras, né? A gente tem uma rotina bem puxada. Como que é aí para você? Isso é um ponto bem importante, assim, quando eu vi você fazendo o movimento das lives e as mulheres que você convidou, eu achei sensacional os teus convites, porque são mulheres que estão muito na pegada do trabalho e que têm as suas famílias e sua casa e seu lar para gerir, para cuidar. Então, gente, assim, ó, eu não vivo sem rede de apoio, não tem como. Tá? Não existe. No mundo da Disneylândia, você achar que uma mulher que performa no trabalho, que tem resultados profissionais, que é mãe, ela vai dar conta de cuidar de uma casa, que ela vai dar conta de limpar, que ela vai dar conta de organizar. Não tem conta. Essa conta não fecha, tá? Então, é a primeira coisa, não fecha. Sai desse lugar. Então, assim, na minha casa, como é que eu faço? Ano passado, em 2023, foi um ano para mim, assim, que eu trabalhei demais, tá? Foi o ano que eu mais trabalhei na minha vida. Era atrás de meta. Eu entrei muito nesse negócio do corporativo, de bater meta, de organização de time, de liderança de time. Então, eu trabalhei muito, viajei muito e fiquei muito ausente. Chegou um momento, no final do ano passado, que eu pensei assim, ó, gente, eu preciso organizar a minha casa. Tenho ajuda, a dona Vera, que tá com o Ju há 8 anos. Então, quando eu cheguei, ela já estava, ela continuou. Legal. Eu tenho o babá que me ajuda com o Ravi, então faz gestão de organização de casa e tudo mais. Então, eu tenho essas duas pessoas que me ajudam todos os dias. Tenho a Tana, que está com a gente desde que o Ravi nasceu. O Ravi tem 4 anos, ela está há 4 anos com a gente, e a dona Vera, que está há 8 anos. Então, são pessoas, são minhas anjas, são minha rede de apoio para eu conseguir fazer o que eu faço. Tá aqui hoje, por exemplo, de tarde, fazendo uma live. Então, o que que acontece? Como é que eu faço essa organização? Ano passado, eu me peguei no momento, assim, querendo melhorar nisso. Eu comecei a olhar para minha casa, eu não via a minha casa organizada e limpa do jeito que eu gostaria, mas eu também não sabia como fazer isso. Eu sabia como organizar e limpar de uma forma, mas eu queria uma excelência na casa. Porque foi um momento ali, mais ou menos em setembro, outubro, que eu resolvi desacelerar. Porque eu estava muito workaholic, eu estava muito fora de casa, o Juliano reclamando. E eu vi assim, tá, eu não quero mais essa pegada. Foi muito legal a experiência nesse modelo de negócio, fazendo essa loucura, estando fora de casa, mas eu não quero isso para mim. Ponto. Eu vou me organizar aqui com o que eu já construí e da onde eu já construí, estabelecer agora uma nova rotina. Então, em setembro, Deus, ele começou a me incomodar. Porque eu estava muito ausente da minha casa. Eu estava muito deixando de lado a minha casa. E aí, quando eu me vi num momento, amiga, que na minha casa eu estava com o chefe de cozinha, eu estava com a dona Vera organizando, eu estava com duas babás, uma que vinha de manhã e uma que vinha à noite, o Ravi de tarde na escola, e eu ainda estava com uma pessoa que eu chamei para me ajudar a organizar essa gestão domiciliar, porque era muita gente. E quando a gente se volta para Deus e a gente se volta para a feminilidade bíblica que Deus pede para nós, eu comecei a ficar muito incomodada com isso. Porque, por exemplo, eu ia abrir vou fazer um mate. Eu abria a minha gaveta, eu não sabia onde estava o chimarrão, não sabia onde estava a cuia, não sabia onde estava nada. Eu tinha que perguntar para a mulher da organização onde estavam as minhas coisas. Então, eu queria fazer uma comida, eu não sabia onde estavam as coisas da comida, porque eu não fazia mais a comida, eu não organizava mais a casa. Tipo, a minha casa estava sempre linda, maravilhosa, mas não era eu que fazia esse movimento. Então, chegou um momento que eu pensei assim, chega, não quero mais nada disso. Eu dei uma surtada, assim, eu falei, eu quero voltar a ser a mulher que cuida da minha casa, que serve, que
tenho a casa como principal. Então, foi um momento que eu abri mão, então, daquela performance profissional para voltar a olhar para minha casa. E graças a Deus, Deus começou a me incomodar muito com isso. E aí foi o momento que eu demiti o chefe de cozinha, demiti a mulher, demiti a babada. Não, não quero mais nada disso. Chega, não é isso que eu quero para mim. Ah, é muito legal sentar na mesa, ter uma comida de chefe, é muito legal, mas é tão gostoso você ir lá pegar sua comida na panela, você tem um momento mais simples. Eu comecei a ver que aquilo não foi um padrão estabelecido que durou alguns meses, mas não era o que eu queria para mim. Então, ali eu entendi que não era a minha pegada, não era o que eu queria. E aí foi que eu entendi como é que eu quero organizar, o que é importante nessa organização, como é que eu me organizo para continuar trabalhando, que trabalhar é muito importante para mim, eu não abro mão do meu trabalho. Eu quero ser mãe, eu quero ser esposa, eu quero cuidar da casa, mas eu não quero abrir mão do meu trabalho. Então, como é que eu me organizo nessa dinâmica? E aí eu entendi, eu preciso ser a gestora do meu lar. Eu não tenho que contratar. Daí eu fui procurar a mulher que fazia toda essa gestão e eu falei para ela assim, ó, eu quero o teu serviço, mas não para você fazer. Eu quero que você me ensine para que eu seja você dentro da minha casa. Daí ela falou, mas eu nunca fiz essa prestação de serviço, eu nem sei como funciona. Eu falei, eu quero uma mentoria com você. Eu quero ser mentorada por você, para você me ensinar a olhar para minha casa, aonde está sujo, onde está limpo, como que eu ensino, como é que eu... Sabe, aquela gestão domiciliar. E daí ela falou que queria me ajudar e a gente começou esse processo. Então, tipo, ela me falava como eram as coisas, eu chegava em casa e aí eu comecei a aprender a fazer essa gestão da minha casa de uma forma muito mais simples. Eu sei que muitas de vocês podem ter aprendido em casa com a mãe, podem ter aprendido com alguém. Gente, eu aprendi com a minha mãe coisas muito simples, mas às vezes para fazer, por exemplo, eu não sabia, tá? De verdade que a gente tem que abrir a máquina de lavar roupa e que tem aquele negócio cheio de sujeira lá dentro, tá? Eu também não sabia. Eu também não sabia. Eu descobri isso, sabe quando? Eu fiz um curso de administração da casa, porque isso também me Legal. incomodou. No ano passado, no início do ano, se eu não me engano, acho que 2 anos atrás, alguma coisa assim, um curso da Sâmia Marcilli Tá. de administração do lar. Eu falei, cara, eu preciso disso, porque eu também não aprendi, eu também não sabia. Esse negócio da máquina estraga a roupa, deixa a roupa cheia de bolinha, entendeu? A máquina começa a não funcionar e é uma coisa tão Isso. simples que a gente não aprende, né? Não sabe, mas É, ninguém ensinou, como é que eu vou saber? é verdade. Então eu comecei a ter esse cuidado e fazer rotina, então, para Dona Vera. Dona Vera estava com a gente há 8 anos, pensa. Para ela também foi um choque de eu chegar e falar, Dona Vera, a gente vai ter que aprender juntas, porque é uma nova forma de cuidar da casa. Então, ali no final do ano, setembro, outubro, novembro, eu me envolvi muito com isso. Tá? Eu fiquei muito envolvida nessa função da casa, do cuidado com a casa, de aprender a gerir a casa. Então, hoje, eu penso assim, ó, o tempo que eu investi para aprender a cuidar da minha casa teve um retorno tão grande, porque eu vou ensinar minha filha. Porque eu vou chegar para a Lara, para o Ravi, não só para minha filha, para os dois, e vou falar, uma casa se cuida assim. Então, foi um aprendizado, a gente investiu na gente, amiga. Tu investiu em você, eu investi em mim aqui. Isso é muito importante. Porque ninguém Em ensina como é que eu adultos, cuido. né? Porque uma vez eu ouvi alguém dizendo, uma pessoa falou assim, uma pessoa que não arruma a própria cama não é confiável. Num primeiro momento eu achei isso pesado, porque assim, eu fui criada, eu sempre tive funcionária, minha mãe sempre teve empregadas, então eu nunca tinha arrumado uma cama. Eu arrumava a cama assim, esporadicamente, a empregada estava doente, né? Não sabia arrumar a cama. E os meus filhos também, eu não tinha esse costume de fazê-los arrumar a cama, porque a gente sempre teve funcionário. Quando eu ouvi isso, essa frase, ela ficou tão forte em mim, assim, cara, eu não confio em alguém que não arrume a própria cama, porque é uma coisa tão simples, tão pequena e tão importante que seta todo o nosso dia, né? Que a gente começou a empregar isso aqui dentro também. Então, hoje, por mais que a gente tenha funcionário, a gente tenha gente em casa, é nessas pequenas coisas que a gente ensina os nossos filhos a cuidarem da casa. É tirar uma louça Isso. depois do almoço, é ajudar a lavar a louça no final de semana, é passar um pano, é limpar. Hoje Madalena derrubou um pote de biscoito, ela tem 3 anos. Eu falei, filha, vai na área,
pega a vassoura, pega a pá e vem ajudar a mamãe. Veio ela com a Uhum. vassoura quase caindo em cima dela, com a pá quase caindo em cima dela, mas Que ela foi ajudar a linda. mamãe, entende? Então elas estão aprendendo, eles já estão aprendendo a fazer isso, né? Um ponto aqui, amiga, para eu responder uma pessoa que colocou aqui, ó. Realidade de 5% da população brasileira. Gente, eu venho de família extremamente humilde, tá? Eu construí essa minha realidade. Ah, é a realidade de 5% da sociedade. Mas será que a mulher também prioriza ter essa rede de apoio? O que nós estamos falando aqui? Eu tô falando para você, gente, uma pessoa que eu trabalho, tá? E a Rafa trabalha muito. Não tem como, tá? E o nosso trabalho compensa a gente ter essa rede de apoio. É isso. Ah, é É, a realidade muito olha, eu ilusória. Não é lembro, eu ilusório. lembro É que, mudar a sua é claro, realidade. É isso, eu batalhamos para não sei isso. se eu faria isso de novo com a visão que eu tenho hoje, tá? Quer dizer, eu faria sim, eu faria de novo. Quando a Maria era bebê, eu tinha a oportunidade de fazer um estágio num lugar que era o meu sonho. E, e eu optei por. Eu entrei, na verdade, como arquiteta. Eu estava me formando, mas eu fui contratada como arquiteta. Logo em seguida, eu fui contratada. E eu lembro que o salário que eu ganhava era exatamente o salário que eu ia pagar para babá. Lógico que é, né, você deixar um filho pequeno e tal, tem várias variáveis aí nesse lugar, mas era um trabalho de 6 horas por dia, então eu deixava sempre na casa da minha irmã com a babá, tinha uma estrutura ali também, mas eu paguei esse preço lá atrás de falar, olha, eu vou pegar o salário da babá, era o mesmo salário que eu ganhava como recém-formada arquiteta. Na época, acho que eu ganhava R$ 1.500, a babá ganhava 1.400, só que ela tinha vale transporte, tinha carteira assinada, eu não tinha nada disso, era um contrato PJ. Então, assim, tem um momento que a gente às vezes tem que tomar uma decisão. Sim. Igual você, o ano passado você trabalhou pra caramba, foi o ano que você mais trabalhou. Mas o que isso não te possibilitou, né? Às vezes a gente tem que ir num nível um pouco mais extremo, né? Que a gente não vai estar ali tão presente, a gente não vai conseguir ser a melhor mãe que a gente gostaria de ser, mas a gente consegue, às vezes, criar uma estrutura para que logo em seguida você possa estar mais próximo, né? E construir a sua realidade. Hoje eu trabalho de casa, você, eu sei que também é a Também. maior parte do tempo. Então eu tô aqui, Madalena já veio aqui, eu entrei 2 minutos atrasada na live porque ela estava chorando, e aí eu estava ali com ela, então a gente constrói essa realidade, né? Isso é muito importante, amiga. Por exemplo, hoje eu vim para a empresa, eu trabalho de casa, eu vim para a empresa fazer a live porque o Ravi está em casa. Eu tirei o Ravi da escolinha. O Ravi, ele estava tendo muito problema na escolinha, estava tendo muito problema, tipo, de relacionamento com coleguinha, estava apanhando, eu presenciei. Então, eu vinha me arrastando esse ano inteiro para tomar essa decisão. Daí eu falei assim: não, eu decido que eu quero priorizar agora a minha maternidade. Então, o final do ano passado foi a prioridade, foi a casa. E esse final do ano tem sido a minha maternidade. Assim, o Ravi é a prioridade. A Lara tá chegando, eu tô grávida. Eu tenho cuidado da minha gestação com muito amor, mas são os últimos meses que a Larinha tá na barriga e que eu estou sozinha com o Ravi. Então, agora eu termino a live, eu volto para casa para ficar com ele. Eu pedi para dona Vera ficar essa 1 hora com ele para eu vir aqui fazer a live, mas eu estou priorizando o Ravi. Então, tudo são fases e momentos, gente. Essa realidade que eu falei para vocês, de ter toda essa rede de apoio, de tomar essas decisões, foi ano passado. Vocês perguntassem para mim hoje, você faria isso? Não, não faria. Hoje a minha escolha é estar com meu filho. Eu posso sim ter uma babá com ele se eu quiser em tempo integral, mas eu decido que eu quero ter. Eu quero dar o meu DNA, eu quero dar o meu tempo, eu quero dar o meu melhor. Então são tudo fases. Às vezes você está numa fase que você não dá conta de gerir tudo. E às vezes você está em outra fase que você dá conta. A gente tem que entender que a vida essa gangorra de a gente vai estar de um jeito, depois estar de outro, é entender essa prioridade, o que é importante para você em determinados momentos. Hoje, para mim, é minha maternidade. Ontem, à noite, eu estava entregando uma mentoria e o Ravi veio chorando porque ele queria desenho e eu já tinha dito não. E daí ele fez aquele escândalo que eu tinha dito não e eu tive que ser firme no não. E eu tive que ficar fora da mentoria ali, tipo, uns 10, 15 minutos. E as pessoas esperando. Porque o Ravi é a prioridade. Então, É isso. é tudo entender o momento, sabe? Quem sabe nesse momento tem mães aqui me ouvindo e falando: nossa, eu não consigo priorizar o meu filho. Sim. Tudo é momento. Quem sabe hoje você não consegue, mas amanhã você vai conseguir. É você entender que todo ganho, ele tem uma perda.
todo ganho ele tem uma perda. A partir do momento em que eu me coloco para priorizar o meu filho, priorizar a minha maternidade, é óbvio que o faturamento da minha empresa vai cair. Porque eu não tô lá gerindo, gestora, puxando o time, fazendo bater meta. Então, todo ganho ele tem uma perda. Você tem que saber no seu momento o que é mais importante para você. Então, acho que só um pouco sobre isso era importante E falar, amiga. quanto, assim, entender a hierarquia das coisas é fundamental para uma vida de paz, né? Porque Uhum. senão você tá sempre com a sensação de que você deveria estar fazendo tudo. E a gente não é, né, super heroínas, a gente consegue ter uma limitação de horas ali, a gente precisa colocar a nossa energia em uma coisa. Só que Sim. existe algo na casa que, aí eu vou trazer a minha opinião, eu quero saber a sua, que quando ela tá bem pensada, ela facilita esse dia a dia. O Muito. quanto você enxerga isso hoje na sua vida? Que a sua casa, ela ajuda você, por exemplo, no seu relacionamento com o Ju, no seu maternar, nessa dinâmica de cuidar da casa, de ser a mulher que sabe onde estão cada coisa, né? O quanto o espaço físico mesmo, a arquitetura da casa, ela te ajuda nisso. Qual que é a sua visão, cara? Perfeito. Então, o que eu vejo hoje, assim, que é essencial, ainda mais vivendo essa fase da gestação. Quando você mora numa casa em que você se alegra, em que ela representa os seus gostos, em que ela está organizada da sua forma, você tem prazer em estar em casa. Então, o primeiro ponto é, você tem que ter prazer de estar dentro da sua casa. Você tem que chegar, você tem que ter prazer em deitar no seu sofá. Você tem que ter prazer em deitar na sua cama. Você tem que ter prazer em sentar na sua mesa para fazer uma refeição. Você tem que ter prazer em limpar o seu banheiro, se preciso for, porque aquilo tudo representa você. Então, o nosso foco com a casa é você entender que quando você tem um lar harmonioso, quando você tem um lar cuidado, quando você tem vontade de viver momentos nesse lugar. Agora, grávida. Gente, eu não posso pegar um avião e ir para o lugar que eu quiser, enfim. Eu tô muito tranquila porque eu vou passar dezembro e janeiro dentro da minha casa. E a minha casa está organizada para eu passar os meses que vierem, o tempo que eu ficar com a Larinha só em casa. Eu percebo que hoje a gente tem mais preguiça de viajar porque a nossa casa, ela reflete o que a gente está vivendo, que é gostoso. Então, quando a gente tem esse olhar para casa do jeito que a gente quer, ele vai te dar mais vontade de estar em casa. Automaticamente você tem mais prazer em fazer uma comida, em viver momentos ali compartilhando a mesa com a sua família, com o seu marido. Você vai querer organizar as coisas para estar brincando com seu filho dentro de casa, você não precisa estar por aí, estar fora de casa. Quando você tem muita necessidade de estar fora dentro de casa, é porque está acontecendo algo dentro da sua casa que você está incomodada. Essa casa, né? A Carmen estava contando que hoje eles estão com a casa muito bem preparada, que inclusive nem tem vontade de sair de casa, né? Porque a casa está muito bem estruturada, tem a cara deles e tudo mais. Então conta aí. Então, o que eu vejo, assim, dessa questão da casa e o cuidado e o quanto isso melhora no relacionamento? Que a tua pergunta era o quanto que a casa hoje simboliza uma harmonia no relacionamento, na maternidade, nesse cuidado. E eu vejo que isso é foco, é você priorizar. Por exemplo, tinha uma parte do apartamento que não estava decorado, aquilo começou a me incomodar. Eu tirei um tempo para ir, para escolher os quadros, para pensar, para organizar. Então, comecem a olhar para a casa de vocês e pensar o que pode melhorar. Tem alguma coisa te incomodando? Pare, tire um tempo, organiza, modifica, faz um planejamento. Faz isso. Investir na sua casa é investir no seu relacionamento. Investir na sua casa é investir na sua maternidade. Investir na sua casa é investir no seu negócio. Porque quando você tem paz dentro da sua casa, quando você tem essa harmonia, quando você se sente bem dentro da sua casa, isso vai refletir em todas as áreas da nossa vida. Porque nós, principalmente para nós mulheres, a gente aprende desde criança a pegar a boneca, a brincar de casa. Então a gente tem essa coisa da casa. Para nós mulheres é muito importante estar num ambiente que reflete o nosso interior, estar num ambiente que reflete. E a frase que eu estava falando antes foi que a minha mãe disse que se você quer ter finanças, se você quer ter um relacionamento, se você quer ter organizado, comece pela sua casa. Não tem como. A casa vai refletir quem você é. Ah, é uma casa que você não cuida, é uma casa que você não olha, é uma casa que você só entra e sai, que você não dá atenção. Isso está refletindo na sua vida em alguma área.
Então, tirar esse tempo para investir na sua casa, na decoração, para investir na sua casa, como eu e a Rafa fizemos, que foi estudar, nos desenvolver para saber fazer essa gestão de limpeza, de organização. Você investir na sua casa é investir no seu relacionamento, é investir no seu casamento, é investir na sua maternidade. Porque quando as coisas estão em ordem, ó, meu marido chegando. Quando as coisas estão em ordem, cadê aí pra Rafa? Manda um beijo para ele. Que saudade desse meu amigo. E aí, Ju, tudo bom? Tô falando. Eu tô de fone, ele não tá Ai, ouvindo. não tá ouvindo. Ele vai pro Avisa ele que eu podcast. quero visitar vocês aí em breve. Tô doida para ir Ela para falou que Gramado. vai vir nos visitar. Ele tá louco pra ver você, sim, ele sempre fala. Aí a gente vê as fotos do Joca, com a Maria, com a Maná, agora a gente fica, meu Deus, estão muito lindos, estão Passa muito tão rápido, maravilhosos. né? Passa Sim, tão rápido. Não, maravilhoso, maravilhoso. E eu acho que, assim, para a gente encerrar com chave de ouro, né? Eu tenho algumas perguntas aqui, deixa eu ver qual delas eu acho que vai ser importante para a gente finalizar. Carmen, se tivesse algo para você mudar hoje, no que vocês vivem hoje, na casa de vocês, em termos de espaço, tem alguma coisa que poderia ainda ser feita para ser ainda melhor? Você percebe alguma coisa? Tem algo que você gostaria de sim, melhorar? sim, assim, é algo que tá nas minhas orações, que tá nos meus pedidos. Eu quero um jardim só meu. Eu quero uma casa. Hoje nosso apartamento ele é grande, ele tem 220 metros quadrados, então tipo tá maravilhoso o espaço. Eu entendi que esse espaço é importante para os movimentos que eu quero de estar em casa, de estar o Ravi poder brincar em casa, pegar um patinete, andar dentro de casa, ter essa liberdade. Mas como eu venho dessa infância do pé no chão, do pé na grama, do mato, da árvore, eu quero ter um jardim. Eu quero ter grama, eu quero ter uma árvore frutífera, eu quero viver isso para poder desfrutar isso na minha casa e envelhecer. Então, como que eu vejo nos próximos anos dessa mudança para uma casa? A gente sair desse apartamento e ir para uma casa. Eu sou guria Eu de sou casa, eu sou suspeita guria. para falar, né? Eu tô aqui vendo você e aqui do meu lado esquerdo tem a piscina da minha casa. Então meus filhos ficam aqui brincando. É porque agora tá chovendo, mas realmente morar em casa é surreal, né? É uma Tem o coisa seu muito valor. de conexão, né? De você ter ali os bichinhos. A gente tem aqui nossos cachorros e as crianças vão. O Joaquim vai, cava buraco na terra e é casinha na árvore. Então, assim, realmente é uma dinâmica muito legal. E eu não sei se a gente, né, vamos resgatar essa conversa, mas se ainda Sim. houver essa esperança, temos. Eu acho que o meu vizinho vai vender o terreno. Vai que a gente vai ser vizinho, hein? A gente falou sobre isso, olha. E os planos é mudar, os planos realmente é mudar, assim, hoje muito mais, né, depois dessa realidade que o Rio Grande do Sul passou, amiga, assim, é, a gente está sendo guerreiros de ficar aqui sem aeroporto, tá difícil. Já era para ter acontecido a mudança, já era para ter se movimentado, mas daí nós iríamos pensar na mudança já desse final do ano, só que a Lara chegou, Aí né, então vem eu lá. pensei, não, tô com a médica aqui, então vai ser Ó, coisa pro ano que não tem vem. problema, a gente resolve tudo. A gente providencia o terreno, a gente faz o projeto, a gente executa a obra. Vocês se mudam para cá quando tiver tudo pronto. Ai, as crianças juntas na escola ia ser tão bom. Meu Nossa, e eu Deus, vou te falar, a escola é boa, viu? Depois a gente conversa, porque isso conta muito. eu Eu, quero inclusive, saber. tirei a. Você falou que tirou o Ravi da escola, eu não sabia. Eu também tirei a Madalena esse ano. Ah, Só que a Madalena só ficou 2 semanas. Eu coloquei ela 2 semanas na escola, aí comecei o processo de adaptação, estava muito sofrido. Eu falei assim: sabe de uma coisa? estranho. Segundo Tá tudo boicote. certo. Mas enfim, eu só estava querendo realmente chamar vocês para serem nossos vizinhos, que ia ser uma alegria. E para a gente encerrar, eu quero que você dê um conselho para as mulheres que estão ouvindo a gente. Como que elas podem melhorar esse aspecto da relação delas com a casa delas, do cuidado, tanto, né, de ter uma casa melhor, de se esforçar para deixar a casa melhor para as pessoas que moram com ela e exercer essa vocação que nos é dada mesmo. Nós temos essa vocação, faz parte da nossa natureza. Diga aí, então, que conselho que você dá para essas mulheres maravilhosas que estão aqui com a gente hoje? O conselho que
que eu posso dar para vocês nessa fase que eu estou vivendo agora é vocês buscarem essa feminilidade, uma feminilidade bíblica. Se colocar no lugar de servir. Se você precisa organizar a sua casa, se você precisa lavar a louça, se você precisa estender a roupa, se você precisa limpar o seu banheiro, se você precisa fazer a gestão, a organização, a limpeza da sua casa, faça isso agradecendo. Pratique a gratidão. A palavra de Deus, ela fala que a mulher sábia, ela constrói o seu lar, ela edifica, e a tola destrói. Então, o que significa construir, edificar? É você colocar tempo. Coloque tempo dentro do seu lar para a maternidade dos seus filhos. Coloque tempo no seu lar para você decorar a sua casa do jeito que você quer. Priorize a sua casa e faça isso agradecendo. Se você pode ter rede de apoio com pessoas que te ajudam, agradeça, mas se envolva. Não deixe na mão do outro a tua força que tem que estar dentro da tua casa. A tua casa tem que ter o teu DNA, a tua casa tem que ter a tua imagem, a tua casa precisa ter a tua presença. Ser uma mulher que edifica a casa. É aquela mulher que quando a família chega em casa, os filhos chegam, o marido chega, eles sentem a energia da mulher em casa. Porque ela deixou uma flor, porque ela arrumou uma mesa, porque ela esteve presente ali. Então, o meu conselho para vocês é ir para essa feminilidade bíblica que muitas vezes é tirado de nós no dia a dia, na correria do dia, enfim, nas funções que a gente tanto exerce, e a gente se voltar para esse lugar de servir. Servir cuidando, servir organizando, servir se dedicando tempo. Eu acho que é isso que é o que eu tenho vivido, sabe, amiga? Eu tenho buscado muito ir para esse lugar, para o meu lugar de ser feminina, para o meu lugar de que Deus me chamou para cuidar da minha casa, para cuidar do meu lar, para priorizar minha maternidade. E é isso que eu tenho vivido. Então, o conselho que eu posso dar para elas é servir, agradecer e edificar a sua casa. Que alegria, que mensagem linda, né? Nós hoje vivemos uma deturpação mesmo do papel do homem, do papel Sim. da mulher, né? Tanto os homens quanto as mulheres muitas vezes estão exercendo papéis muito trocados e isso nos tira daquela paz, a paz de espírito de que eu estou cumprindo o que Deus quer de mim, né? Exato. Quando a gente está indo contra a nossa natureza, quando a gente está indo contra a nossa vocação, isso nos coloca num lugar de angústia, de ansiedade, e a gente nunca está satisfeito. Então, quando a gente se coloca diante do lugar de, olha, esse é o meu papel, né? Eu vou fazer o meu melhor, eu não vou ser perfeita. Eu talvez não consiga colocar flores todas as semanas na minha casa, né? É uma busca que eu tenho de toda semana ir lá comprar as flores, escolher as flores, montar o meu arranjo. Mas tem semanas que estão mais corridas que as outras. E eu não vou morrer porque não tem flores, mas de fato eu saber que eu deveria fazer aquilo, de que é algo que é uma função que me cabe, né? Te coloca na realidade. E a gente, quando a gente está na nossa realidade, a gente fica muito mais feliz, a gente se torna uma pessoa muito mais agradável, né? As pessoas que estão à nossa volta ficam mais felizes. Acho que esse é o propósito de tudo. Não é a gente também só se satisfazer, mas é a gente satisfazer as pessoas que estão perto da gente, o nosso marido, os nossos filhos, os nossos amigos. Então, poder receber gente em casa é uma delícia, né? Eu sei que vocês também adoram isso. E a gente está construindo a nossa casa agora, e eu conto segundos para a gente estar na nossa casa nova e poder falar assim, Carmen, Torriane, vem, que agora a gente tem quarto de hóspedes, tem uma estrutura, né? Quantas vezes vocês já dormiram aqui no quarto do Joaquim, pela caminha pequena, então né, agora a gente está assim. Mas vai ficar melhor ainda. Agora, né, a gente vai ficar melhor ainda. Então, realmente é muito, muito gostoso a gente estar nesse lugar. E é uma pena, né, ter gente que não consegue enxergar isso. Eu acho que a verdade ela é magnética. Às vezes a gente não está preparado para entender, para ouvir. E claro, cada um tem a sua realidade, cada um tem o seu momento. A gente respeita muito isso. Mas é uma coisa que a gente vive, né? O intuito dessas lives realmente é despertar isso. É trazer para a responsabilidade das mulheres mesmo, porque é da nossa natureza. O homem, muitas vezes, ele vai fazer aquilo que a gente quer. Né? Esse final de semana eu estava incomodada, porque a Madalena queria mudar para o quarto do Joaquim, mas a mesinha de cabeceira dela tinha quebrado. Eu falei, cara, Alex, vamos ali, vamos comprar, vamos organizar. Aí compramos um quadro, sabe? Isso tem que partir de nós, né? Eu acho que o homem pode fazer parte, ele foi lá comigo,
mas quando parte de nós, eu acho que a coisa funciona de uma forma diferente, né? Os meus É, clientes, geralmente, os homens se envolvem, mas as mulheres que geralmente estão mais ali à frente, puxando com o barco certeza, ali esse para é o que eles... papel da mulher. É o papel da mulher. Deus nos chamou para esse lugar. É o papel da mulher. Não vamos inverter a ordem. E se nem Jesus Cristo agradou todo mundo, quem dirá a gente aqui na live falando dos nossos princípios, nossos valores? É impossível, entendeu? Então tá tudo certo. É isso, Fica que tá vai tudo fazer certo. sentido para uns, mulheres vão despertar para esse cuidado com a sua casa, com amor, sem essa cobrança, sem essa briga, tipo que muitas vezes traz brigas no casal de você ficar cobrando que seu marido faça coisas, entendeu? Sendo que a função dele deveria ser outra. Então, é organizar os papéis do masculino, feminino, do homem, da mulher, frente àquilo que Deus falou para nós, frente àquilo que Deus nos mostrou. Se esse é esse o caminho. A gente não está inventando a roda, a gente está falando aqui os papéis que Deus direcionou para cada uma de nós. E eu quero estar nesse papel. É o que eu quero para mim. Eu também. É isso. Eu também, eu tenho certeza que muitas daqui também, né, querem realmente cuidar melhor das suas casas. E se você está aqui e quer entender um pouco mais, não só da visão da Carmen, não só a minha visão, mas de várias outras mulheres, durante essa semana vai ter um monte de live. Semana que vem também, só no final de semana que eu não vou conseguir entrar ao vivo aqui, mas de segunda a sexta, né, foi ontem a primeira, a gente vai até sexta, e depois segunda, terça, quarta, se eu não me engano, até quinta-feira a gente tem live. Então eu vou receber a Cissa Rego Macedo, Araceli Alcântara, Lara Brenner, um monte de gente, Andréa Biselli, tem muita gente incrível aqui, muitas mulheres incríveis que também exercem esses múltiplos papéis, que são realmente mulheres que fazem a diferença nas suas famílias, nas suas vidas e que vão compartilhar um pouquinho com vocês. Então fiquem à vontade aí em participar. E teve gente que perguntou qual é o Instagram da Carmen. Tá aí em cima, pessoal. Só clicar aqui em Carmen cima que Mendes. você vê. Carmen Mendes, tudo junto, né? E é maravilhoso te acompanhar, é maravilhoso ser amiga, né? Ser sua amiga e da sua família. A gente ama muito vocês, estou com muitas saudades e a gente se encontra em breve, tá bom? Ai, amiga, obrigada por esse carinho, por esse convite. Também estamos com saudade. Vamos falar no WhatsApp para combinar, para fazer acontecer, Tá fazer bom. esse encontro acontecer. Combinado. Dá um beijo em todo mundo aí. Beijão. Beijo em Tchau, vocês. tchau, pessoal. Até Tchau. mais.